Mas nós vamos de mais notícias e olha só, o Jornal da Rede Alesp agora vai conversar com a Cândida Parisi. Ela é médica da Sociedade Brasileira de Diabetes. A Cândida vai falar para a gente sobre os cuidados com o diabetes durante a quarentena. Bom dia, doutora Cândida, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, como estamos? Estamos bem, doutora Cândida. Então, a gente começa a nossa conversa agora aqui no Jornal da Rede Alesp, entendendo com a senhora quais são, então, as principais orientações do manual criado pela Sociedade Brasileira de Diabetes para esses pacientes. Então, antes de tudo, deixa eu até aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar sobre esse assunto que a gente tem claro que é extremamente importante. E respondendo a sua pergunta, essa entrevista surgiu em função do manual que a gente fez, né, para cuidados com os pés que os pacientes têm que ter, as pessoas diabéticas, né, em tempos de pandemia. Porque o que acontece? A gente sabe que as pessoas com diabetes, elas, na verdade, assim, o diabetes é a principal causa de amputações de membros inferiores no mundo. E, na verdade, muitas dessas amputações podem ser evitadas. E aí é justamente por isso que a gente disponibilizou esse manual. Muito interessante. Doutora Cândida, vou pedir para a senhora só afastar um pouquinho da câmera para que o telespectador possa, às vezes corta um pouquinho. Tá. Muito bem. E eu queria entender por que os pés das pessoas com diabetes precisam de uma atenção maior. A senhora falou de membros inferiores, que a incidência é muito grande, tem que ter esse cuidado, né? Mas por que o pé que tem essa incidência maior no caso do diabetes? Porque é o seguinte, o diabetes é uma doença que pode causar perda de sensibilidade protetora nos pés e pode causar problema de circulação. Então, vamos lá, se a pessoa perde a capacidade de sentir agressão nos pés, ela pode se ferir sem perceber. E aí, se ferindo sem perceber, ela... Dá licença, você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo perfeitamente, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Esses sistemas novos aqui de videomensagem, às vezes pregam umas peças na gente. O importante enfim, é o conteúdo que a gente tem que passar. O que acontece? Então, a pessoa então, ela perde a capacidade de sentir a agressão. E aí ela pode se ferir sem machucar. E aí, fazendo uma ferida, fazendo um machucado, esse machucado pode infeccionar, e aí a chance dessa infecção tomar dimensões cada vez maiores e acabar precisando de uma intervenção cirúrgica como forma de tratamento é uma coisa que é real, que acontece, tá certo? Então a gente tem essa preocupação de deixar as pessoas atentas aos cuidados que elas têm que ter para justamente evitar isso. O objetivo maior nosso é evitar que a pessoa faça o ferimento, que ela faça a ferida e aí, com isso, evitar a infecção e a amputação. Agora, doutora, muito se ouve falar de que quem é diabético tem uma cicatrização mais difícil, não sei se esse é o termo correto, a senhora vai me dizer. E nesse momento de quem está em casa com esse processo, se tem algum tipo de ferida, bate o pé em algum lugar, enfim. Qual o procedimento, em qual momento precisa sair de casa para ver essa não cicatrização, esse ferimento? Então, são duas coisas. Primeiro, o diabetes descontrolado, o açúcar alto, ele realmente interfere em várias coisas, não só na cicatrização, tá certo? Inclusive, o diabetes descontrolado, ele aumenta as chances de infecção, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo aí no Covid,
né? Quem tem diabetes e pega Covid, infelizmente, tem um risco maior de fazer uma evolução pior. Mas vamos voltar para o pé, né? Então, assim, sim, a doença descontrolada, ela é prejudicial para a cicatrização, e aí, então, fica já um recado, vamos tentar cuidar da melhor maneira possível da nossa glicemia, do nosso açúcar no sangue, em qualquer momento, tá? Com pandemia e sem pandemia, mas é isso, o bom cuidado, o controle adequado ajuda no processo de cicatrização, sim. Doutora, infelizmente alguns casos chegam à amputação, como a senhora já mencionou. Por que chega a um estado tão grave? Se a pessoa fizer testes recorrentes, né, tem casos que são inevitáveis? Então, na verdade, o teste da glicemia não tem relação com essa coisa de dizer se vai amputar ou não vai amputar. Eu espero não ter passado essa ideia. O que eu quis deixar claro é que a glicemia descontrolada é uma das principais causas das complicações crônicas que os diabéticos fazem, e aí essas complicações é que vão levar, por exemplo, como eu falei, a alteração neurológica, tá certo? Que vai dar a perda da sensibilidade protetora e que vai fazer com que a pessoa machuque sem perceber, ou alteração na circulação, que aí também deixa a pessoa mais suscetível, então, a se ferir, tá certo? E aí, fazendo o ferimento, como a circulação tá ruim, isso atrapalha também na cicatrização. Então, isso é uma coisa. Agora, o que a gente diz que a pessoa pode fazer em casa é, inicialmente, olhar para o pé, né? Porque, veja, como eu falei, o teste da glicemia não vai contar muita coisa para a gente nesse momento, não. Uhum. Agora, olhar para o pé, sim. Então, o olhar diário para o pé, ver se ele está com alguma alteração. Porque, assim, uma coisa que não raro acontece é a gente se esquecer dos pés. É aquela história, você usa o pé para andar, para se locomover, para fazer tudo, né? Mas é aquela coisa, na hora que às vezes a pessoa vai tomar banho, ela toma banho em pé, né? E às vezes não olha para o pé. E veja, se ele perdeu a capacidade de sentir um ferimento, ele vai machucar sem perceber. Então ele precisa estar sempre olhando para o pé. Inclusive, no nosso manual, a gente ensina como a pessoa examinar o pé. E se ela tiver dificuldade, porque vamos lá, muitas vezes a pessoa é uma pessoa que já tem mais idade, aí tem dificuldade de limitação física, né, mesmo para olhar o próprio pé, nesse caso, a gente ensina como a pessoa que está junto, seja o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, o cuidador, como ele também examinar o pé da pessoa. Então, tem dicas ali de como que a pessoa pode buscar alterações que possam evoluir para coisas piores. Porque, assim, né, nessa coisa que você ainda me perguntou, né, por que a amputação acontece? Na maior parte das vezes é porque quando o paciente chega já ao hospital, à unidade de emergência, a infecção já está muito avançada. Porque o que acontece? Você fez um ferimento, né? Você machucou. Tá ali, você cuida, você faz a limpeza local, isso é uma coisa. Agora, se aquilo pega infecção, a infecção pode estar localizada ou ela pode ir progredindo. O que, em geral, a gente acaba tendo é o paciente chega no pronto-socorro já com um estado grave. A infecção não está mais só ali no pé. A infecção já tomou conta do corpo todo. E aí, além de internar, de fazer antibiótico, muitas vezes o recurso que você tem é tirar aquela parte do pé, ou às vezes da perna, para tentar segurar a infecção. Não sei se deu para entender. Uhum.
Sim, perfeito, doutora Cândida. Uma outra questão, alguns pacientes que têm o diabetes aí um pouco mais descontrolado, eles podem perder em algum momento a sensibilidade dos pés? É normal, não é? Outra questão, ir sempre recorrente ao banheiro também é uma questão que precisa ser olhada com cuidado ou não? Faz parte mesmo quando esse diabetes está descontrolado? Como é que funciona isso? Peraí. São coisas assim. Vamos separar uma para cá e outra para lá? Pode ser? Perfeito, doutora. Então, é o seguinte. A pessoa, muitas vezes, quando ela faz o exame e ela descobre que ela está diabética, tá? Então, ela fez o primeiro exame e aí o profissional de saúde, médico, profissional de enfermagem, olha para ela e fala: Dona Maria, a senhora está com diabetes? Aquilo não começou ali. Então, a pessoa já tem alterações de glicemia, em geral, há 5, 6, 7 anos. Então, veja, da hora que a pessoa descobre que ela está diabética, ela já vinha com alterações antes. E aí, essas alterações de glicemia tiveram tempo para fazer estrago, para interferir com os nervos, para interferir com a circulação, interferir com a visão. Então, às vezes, a hora que a pessoa chega ao diagnóstico, ela já descobre que, além de diabetes, ela tem problema nos nervos, que a gente chama de neuropatia, ela tem doença na circulação, que a gente chama de doença vascular periférica, doença nos olhos, que a gente chama de retinopatia, doença nos rins, que a gente chama de nefropatia. Agora, não é todo mundo que é assim. Tem gente que a hora que acabou de descobrir que é diabético, você faz todos os exames e aí você vê que, felizmente, aquela pessoa não tem nenhuma complicação. Só que aí o tempo vai passar. Tá? E a doença progride, porque isso é uma das características do diabetes, ela é uma doença progressiva. Aí, de acordo com o controle e com a genética da pessoa, porque é importante ficar claro isso, né? Todos nós, a gente tem aí uma história genética que faz a gente ter mais predisposição ou não para termos complicação crônica, e isso vale para qualquer doença, tá? Mas no caso do diabetes é isso, eu posso ter uma genética que me protege, eu posso ter uma genética que infelizmente me dá uma chance maior de ter complicação, eu nasci com isso. E aí, o que vai acontecer? A doença vai passar, e aí, de acordo com o meu controle da doença, ou seja, como é que eu consigo cuidar da minha glicemia, como é que eu consigo cuidar do meu diabetes, e de acordo também com a minha predisposição genética, eu vou fazer mais complicação, ou seja, eu vou fazer mais problemas aí, no caso, neurológicos ou na circulação nas pernas, ou não. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Agora, tem uma informação que é importante deixar claro. Depois aí de 20 anos de doença, pelo menos metade dos diabéticos tem problema neurológico. Ele é muito frequente. E na população brasileira, eu vou contar para vocês, faz aí uns anos a gente fez um estudo no Brasil, de norte a sul, tá? Então, a gente estudou diabéticos do Rio Grande do Sul até as regiões mais nortes do país, né, pegando gente de todos os estados, e a gente acabou vendo isso, que realmente o problema da neuropatia, ele é muito frequente na nossa população, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento, a gente tem que saber que ela é muito possível de estar presente. E a forma de detectar é examinando, né? Então, tem forma da gente examinar e saber se a pessoa tem a neuropatia ou a perda da sensibilidade protetora. Doutora Cândida, queria agradecer a sua presença. Só mais uma perguntinha para a gente encerrar.
rapidamente. Então, essa questão da prevenção, né? Durante a pandemia, às vezes a pessoa tem receio de ir lá e o teste, que eu saiba, é aquele mais rapidinho do furo do dedo, né? Eu não sei se o Sistema Único de Saúde tem essa possibilidade, mas qual é a orientação durante a pandemia para a realização do teste? E também queria que a senhora falasse qual é o profissional da área da saúde que se procura, dependendo da idade, pode ser o geriatra, mas assim, é o endócrino, enfim. Não, veja, na verdade, o diabético pode ser cuidado pelo clínico, tá certo? Um clínico geral tem condições de cuidado diabético tipo 2, tá certo? É a questão, né, do envolvimento, o Sistema Único de Saúde nosso, que é muito bom, que funciona, a gente está vendo aí, né, nessa história da pandemia. Mas, enfim, o que acontece? Esse exame da ponta de dedo, ele serve para um rastreamento grosseiro. Agora, sim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele permite as pessoas fazerem os exames de rotina de diagnóstico do diabetes. Então, veja, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, que é aquele exame que avalia a média, é só o usuário procurar a unidade de saúde mais próxima à casa dela, tá certo? Isso se ela tiver a suspeita de diabetes. Agora, vamos deixar claro, para quem já é diabético, o que a gente tem orientado agora, nesses tempos de pandemia, é que as pessoas procurem, evitem, se possível, não sair de casa, né? Como a gente falou anteriormente, a pessoa que tem diabetes, ela, se pega o Covid, as chances dela fazer uma forma mais grave são maiores. Então, é aquela história, nós estamos em tempos modernos, existe telefone, existe WhatsApp, então, o que a gente tem sugerido é que a pessoa tente conversar com a unidade que faz o cuidado dela, tentar manter a prescrição. Se ela tiver jeito de que alguém vá buscar a medicação para ela, né, na unidade básica de saúde, isso é o recomendado. Por quê? Porque a gente tem que tentar guardar o máximo possível, tem que tentar se proteger. Agora, se não tem alternativa, a pessoa não tem quem possa fazer isso para ela, vá à unidade, coloque a máscara, leva álcool ou a solução com água sanitária, enfim, se higienize, chegando em casa, tira a roupa, põe aquela roupa para lavar. Mas o que a gente está propondo é que a pessoa procure manter o seu diabetes o mais bem controlado possível. Por quê? Porque isso, inclusive, protege de infecção e, no caso do Covid, faz muita diferença a pessoa estar com o diabetes bem controlado e não estar, tá? E antes de me despedir, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e falar para vocês que a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela disponibilizou 2 manuais gratuitos, que são um para cuidados com diabéticos em tempos de pandemia, que são os cuidados gerais, e os cuidados com os pés. Então, é só entrar no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, diabetes.org.br, e baixar gratuito, partilhar. Assim, o material, ele realmente procura responder a maior parte de todas as perguntas que o diabético tem. E, ao mesmo tempo, lá na SBD também tem um espaço de acolhimento para outras dúvidas um pouco mais frequentes que a pessoa possa ter aí em relação a esses tempos de pandemia. Doutora, queria agradecer a sua presença. Eu achei aqui o site, que é o diabetes.org.br, tem um manual bem ilustrado. Então, olha, vale a pena. Vai lá no diabetes.org.br, tem todas as informações para a gente e para os nossos familiares. Doutora Cândida Parisi, coordenadora do Departamento de Doenças nos Pés e Neuropatias da Sociedade Brasileira de Diabetes. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade e gostaria de cumprimentar vocês, tá? Porque é isso, a gente precisa ter espaço para estar falando disso e para estar prestando esse tipo de serviço para a população, tá bom? Uma boa manhã para vocês e para todos que estão nos
assistir